Uma das partes mais importantes de investir não se trata do dinheiro, muito menos a quantidade que você aplica, e sim dos ativos que você vai conseguir adquirir ao decorrer dos seus investimentos. A ideia principal não é comprar, e sim saber aonde você está alocando o seu dinheiro. Porque se você investe bastante, mas coloca em ativos que não são tão atrativos assim, você pode estar perdendo rentabilidade e deixando o seu dinheiro no prejuízo. Então hoje eu vou analisar alguns fundos que podem fazer parte da nossa carteira no próximo aporte. A gente não vai comprar nada, a gente só vai analisar os bons ativos e o porquê de eu estar fazendo isso. Porque todo bom investidor, a cada 3 meses, ele analisa o que ele tem na sua carteira, se faz sentido continuar investindo no que ele está fazendo, e observando também as oportunidades do mercado. Então, vamos ver quais ativos que eu estou desenvolvendo e trazendo aqui para o nosso radar. Para quem está chegando agora, essa aqui é a nossa carteira de investimentos. Hoje ela está com R$ 842 investidos aqui. A gente está num prejuízo aí de um pouco mais de R$ 16, mas a gente pode ver que está composta por bons ativos, que a gente tem uma divisão de fundos imobiliários, renda extra e ações. Então, a gente só tem que controlar mais essa porcentagem, já que o meu plano aqui é trabalhar no longo prazo. Então, eu quero dividir essa carteira em 3 partes completamente iguais, 33% em cada uma. Aqui, eu trago para vocês como a carteira começou. A gente começou investindo R$ 100 aqui no mês, mas foi 50 na semana. E a gente chegou nos primeiros R$ 100 investidos, depois a gente conseguiu investir R$ 100 por semana, chegou nos 500, no mês de maio a gente chegou em R$ 700 e agora já no mês de junho a gente alcançou a marca de R$ 860 investidos. Hoje caiu para 842, mas a gente não se preocupa com isso, porque renda variável é completamente normal a gente ver essa oscilação de preço, tanto para cima quanto para baixo, e é por isso que a gente investiu um pouco em renda fixa, para dar essa segurada na nossa carteira na parte de rentabilidade, justamente porque aproveitando os ativos em queda a gente vai conseguir adquirir mais cotas por um preço ainda menor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Para começar, quero trazer para vocês quanto que a gente já recebeu de dividendos nos últimos meses e como que funciona esse nível de recebimento em cima do valor que você aplicou. Aqui, a gente recebeu o primeiro mês em relação a abril, já que investimos primeiramente em maio. Em março, a gente aportou e conseguiu receber em abril 1,71. Em abril, a gente continuou aportando e a gente aportou pesado e aí conseguiu chegar agora em maio recebendo 4,50. Lembrando, a partir do momento que você adiciona uma cota na sua carteira e você não a vende, ela vai te pagar todos os meses, independente se você continuar comprando mais cotas ou não. Essa única cota que você gastou apenas um único dinheiro relacionado a ela apenas uma vez, ela vai te pagar para sempre, a partir do momento que você não vender ela, tá? E agora, no mês de maio, a gente já tem provisionado R$ 47,47 recebidos. A gente já recebeu isso aqui, já está na nossa carteira, só que eu ainda não fiz o aporte, porque eu estou aguardando os nossos dividendos pagarem também, para a gente ver quanto que a gente vai receber no montante geral. Então aqui, a gente tem recebimento somente de fundos imobiliários. Agora, aqui, a gente já tem o nosso primeiro dividendo de ação. E agora, eu quero esperar o nosso dividendo de fundo imobiliário cair junto para a gente conseguir fazer um aporte geral, tá? Em contexto geral, a gente tem que analisar agora o nosso fundo imobiliário que a gente está adicionando. Então, eu abri aqui no nosso Investidor 10 e pesquisei CPTS11, que é o fundo que a gente tem em aberto. O que é detalhe para vocês é que a gente hoje, ele está custando R$ 7,57 e a gente comprou ele a maioria a R$ 7,70, R$ 7,85, R$ 7,97. Então, ele está com P sobre VP descontado. Ah, o que é isso? P sobre VP é preço sobre valor patrimonial, ou seja, ele é um preço relacionado ao seu valor de mercado. Ele está abaixo. Aqui, a porcentagem é muito simples de entender. Se você tem um P sobre VP de 0,85, ele está descontado. Se ele estiver sobre 1, ele está no preço justo. E se estiver acima de 1, ele está com preço caro. Então a gente consegue ver esse mercado. Aqui vocês conseguem ver outros índices também, como liquidez diária, como variação de rentabilidade e o preço da cota no dia.
Tudo isso você consegue analisar no Investidor 10. A gente tem essa plataforma tanto para gerenciar nossa carteira como para estudar sobre os ativos. Para aqueles que estão aqui a primeira vez, aqui a gente consegue ver o Dividend Yield, que é nada mais a taxa de pagamento em relação ao ativo durante o ano. Ou seja, aqui a gente consegue um recebimento de 12,95% ao ano. Aí, ó, 12 meses. Então dá cerca de mais ou menos 1% ao mês. O que é legal. Então, se você aportar R$500, você teoricamente teria um retorno de R$5 todos os meses. E assim por diante. É claro que se trata de uma renda variável. Então, esse valor pode sim dar uma variada, tanto para cima quanto para baixo. O importante aqui para a gente estudar é ver se eles contribuem com os critérios que a gente exige numa carteira. E se trata. Você tem que entender por que ele está descontado. Qual o tamanho da sua liquidez? Se eu quiser vender hoje, eu consigo vender? Ele está dando bom lucro? Ele vem apresentando lucro nos últimos anos? Tudo isso a gente estuda aqui. Ó, a cota dele no último ano saiu de 6,30 para 7,62. Então ele está tendo uma variação. Vamos olhar isso aqui. Aqui, analisando há 5 anos, você consegue ver que esse fundo saiu de 5,50 e começou o crescimento. Então, além do seu dividendo sendo pago todos os meses, ele consegue acreditar também na sua valorização. Por ser um fundo de papel, ele não vai conseguir valorizar como os fundos de tijolo. E eu já vou explicar para vocês a diferença entre eles. A diferença de um fundo de papel para um fundo de tijolo é bem fácil de entender. O fundo de papel se trata de títulos e valores imobiliários, ou seja, ele se trata de dívidas relacionadas ao banco. Quando você pega um dinheiro emprestado com o banco, quando você vai pagar os juros, você está pagando títulos de valores que esse banco proporciona. Quando você investe nesse fundo, você está investindo o seu dinheiro nas pessoas que estão pegando o dinheiro emprestado. Então, teoricamente, o seu resultado é ainda maior. Por que ele não valoriza tanto? Porque títulos têm seu vencimento. Nem sempre é algo periódico. Você não vai conseguir vários títulos de vários anos diferentes. Então, a sua variação ela não é tão constante como as dos fundos de tijolo, por se tratar de títulos, por não se tratar de imóveis. Agora, o fundo de tijolo é totalmente o oposto. Ele se trata de galpões logísticos, lajes de escritórios e até shoppings. Então, por se tratar de um imóvel, ele tem a sua valorização de acordo com o tempo. Fora que, ao juntar mais dinheiro, esse fundo pode adquirir ainda mais imóveis e se valorizar. O que é o que vai acontecer com a maioria dos nossos fundos de tijolo. E é por isso que eu quero trazer na nossa carteira. Para diminuir o risco que a nossa carteira tem por investir apenas em um fundo que entrega um bom dividendo, mas que não tem valorização, e que a partir do momento que esse fundo começar a cair, a gente não tem essa segurança por trás. Os fundos de tijolo possuem uma cota mais cara e entregam um dividendo menor, mas tem toda a segurança de se tratar de imóveis. Então a gente consegue receber os seus aluguéis e não precisa se preocupar tanto, porque a sua variação normalmente é mais positiva por se tratar de valorização de imóveis. Hoje eu trouxe 3 opções de fundos para a gente dar uma analisada. Eu recebi essa dica do nosso inscrito, que comentou que para a gente dar uma olhada mais em fundos de tijolo, porque nossa carteira está muito concentrada em fundos de papel. E eu concordo, já queria trazer esse conteúdo para vocês, mas estava aguardando o momento certo. Justamente porque os fundos de tijolo costumam ser bem mais caros que os fundos de papel. Então preciso investir um pouco mais e acabar aportando um pouco mais para conseguir comprar uma cota de fundo imobiliário, porque senão a gente teria que juntar 2 aportes nossos para conseguir adquirir apenas uma cota de fundo de tijolo, principalmente esses que eu estou trazendo aqui. Então, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês o nosso primeiro fundo imobiliário que a gente vem organizando e olhando. Aqui eu trago para vocês o HGLG11. Se trata de um fundo de galpões corporativos. Ele hoje está avaliado em R$151, entrega um dividend yield de 8,7% e o seu P/VP está um pouco abaixo de 0,9. Uma liquidez diária de 14 milhões, então se você quiser comprar e vender, você vai conseguir ter esse nível de negociação, já que está sendo negociado todos os dias 14 milhões de cotas desse mesmo fundo. E a sua variação está somente em 5,8%, justamente por tudo que veio acontecer devido à pandemia e tudo mais. Então, querendo ou não, a maioria desses galpões ficaram sem locatários e aí a gente não conseguiu receber muito dividendo disso.
Agora vocês têm que olhar justamente as intenções que esse fundo tem, os seus critérios, ver se ele já entregou, se ele teve prejuízo, o porquê dessa cota está descontada. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Descendo aqui as informações sobre o HGLG11. Se trata de um fundo de tijolo, como eu já falei para vocês. Ele tem um segmento logístico, que é a indústria, galpões. Já também mostrei. E a sua vacância está em 2,6%. Ah, o que é vacância? Vacância é o índice de desocupação de imóveis. O que quer dizer? Se ele tem 10 imóveis, vou colocar, se ele tem 100 imóveis, 2 deles estão sem alugar, ou seja, você não vai estar recebendo aluguel de 2 deles. Então é por isso que às vezes ele está descontado. Se trata justamente por ter essa pequena brecha de não ter algum dos seus galpões alugados, então a gente não recebe aluguel dele, mas somente dos seus outros. Vamos ver quantos imóveis esse fundo tem e aonde eles estão alocados, porque também se trata de importância. Um fundo ele tem que saber diversificar os seus ativos, para que não ocorra de acontecer um problema somente nessa cidade ou nesse estado e você prejudica todo o seu capital por estar alocado em um local só. Então você tem que ter essa diversificação dentro de um ativo que você está diversificando. Eu sei que é um pouco confuso, mas é bom você entender sobre isso logo no começo, porque você está, querendo ou não, aportando uma parte do seu dinheiro. Você está poupando para isso, fazendo sacrifícios. Então você tem que entender aonde seu dinheiro está sendo alocado. Aqui, descendo para baixo, também no Investidor 10, você vai conseguir ver todos esses índices que eu falei para vocês, cota investida, o valor de vacância, o valor que essa cota deveria estar sendo cobrada pelo valor patrimonial, ou seja, o preço ideal dela é R$170. Hoje ela está sendo descontada a 151. Então tá interessante justamente por essa vacância. Então acaba reduzindo o seu valor de custo. Cotas emitidas, 42 milhões. Então, basicamente ela é isso. Você vê que ela vem crescendo a partir do tempo. Então, quer dizer que o fundo está conseguindo crescer. Ele não entrega um bom resultado comparado ao CDI, que hoje está em cerca de 15%, então vai ser difícil um fundo de tijolo conseguir bater o CDI, mas ele entrega um bom resultado, de 12,4%, 12,5%, até 13% ele vai conseguir entregar. Então, se você tivesse investido R$1.000 nele há 2 anos, você teria 1.124. Aqui chega a parte legal. Hoje, o HGLG tem tido uma média muito interessante sobre sua entrega de dividendo. Ele está conseguindo entregar cerca de 1,10 centavos por cota, ou seja, R$1,10 por cada cota. Então, se eu comprei 2 cotas no próximo mês, teoricamente, eu iria receber 2,20, R$2,20. Uma cota, 1,10. O que é muito interessante, ele mantém essa constância. É claro que vai ter épocas que ele vai ter reduzido, mas o fundo de tijolo ele consegue ser muito concreto. A partir do momento que a gente conseguir diminuir essa vacância, que ele conseguir alugar o seu galpão, eu acredito que o dividendo volta a subir e o valor da sua cota da mesma forma. A gente tem que aproveitar essa queda dele justamente por causa do CDI. O CDI está muito grande, a maioria das pessoas estão investindo em renda fixa e estão deixando de aportar em fundos imobiliários. Quando essas pessoas perceberem que a renda fixa vai cair, elas vão deixar de aportar dinheiro lá e vão começar a aportar em fundos imobiliários. E vai ser uma manada. Então todos os fundos imobiliários vão se valorizar e a gente vai ter tido vantagem de comprar isso aqui por um preço menor e adquirir ainda mais cotas. Agora, descendo aqui, vocês vão conseguir ver quantos imóveis ele possui. Ele possui cerca de mais de 30 imóveis em 7 estados diferentes. Mas a gente consegue ver o valor exato aqui embaixo. Se trata de 25 mais 7, 32, 1 mais 4, 36, 38, 39, 40, 41 imóveis. 25 em São Paulo, 7 em Minas, 4 no Rio de Janeiro, 2 no Pernambuco, 1 em Bahia, 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina. Então ele está bem diversificado. Ah, mas por que tem tanto em São Paulo? Justamente por esse estado ser maior, é onde a maioria dessas empresas grandes, como lojas americanas, Shopee, Mercado Livre, se concentram mais, então é onde eles precisam de mais galpões por se tratar das suas mercadorias para fazer a distribuição. Então não é um risco tão grande você ter um fundo assim, muito pelo contrário, ele está bem diversificado, a gente consegue um bom retorno e eu vou ficar de olho nesse fundo. Aqui eu quero mostrar para vocês também o XPML11, que se trata de um fundo exatamente de shoppings. Ele entrega um bom dividendo por ser um fundo de tijolo, mas ele também
está descontado. Hoje ele está 0,95 sobre o seu preço do valor patrimonial. Uma liquidez diária de 17 milhões, ainda acima do HGLG, e uma variação de 12%, o que entrega mais ou menos 1% de positivo todo mês de variação. Ou seja, ele está entregando bom resultado, ele vem crescendo nos últimos meses e ainda está descontado. É outro fundo que eu vou ficar de olho. Eu não vou mostrar os critérios dele, justamente porque esse aqui é a minha análise. Eu quero mostrar para vocês depois qual fundo eu escolhi, mas eu estou mostrando a maneira que eu escolho os meus ativos, os critérios que eu observo de um fundo imobiliário. É claro que eu também tenho critérios em relação a ações e a ETFs. Se vocês querem saber sobre isso, deixa de comentar aí, porque ajuda demais no engajamento a gente ter esse tipo de comunicação, vocês perguntarem o que vocês querem saber, esclarecer comigo, às vezes me ajudar, justamente por a indicação de vocês que eu trouxe esse tipo de conteúdo aqui. E o último ativo que eu trago é o TRXF11. Eu não sei direito, acabei dando uma bugada aqui, porque eu tenho esse problema de dicção, mas eu espero tentar melhorar para vocês aí. O TRXF11 se trata de um fundo híbrido. Ele tem tanto imóveis quanto títulos imobiliários. Por isso o seu dividend yield está por cerca de quase 13%. Ele está um pouco descontado, acredito eu que por causa de uma vacância, algo assim. Ele está com uma liquidez diária de quase 22 milhões e a sua variação está um pouco menor. Justamente por se tratar de títulos, ele não tem uma variação muito grande ou uma perspectiva de crescimento. Ele consegue se valorizar a partir dos anos, porque todos os fundos se valorizam, tem a sua valorização, por mais que seja pequena. Por isso a gente fala de investir o quanto antes. Mas a gente tem que entender que por se tratar de um fundo híbrido, ele não vai ter essa margem de crescimento tão grande, justamente porque todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Então, eles não vão conseguir comprar imóvel atrás de imóvel de um dia para o outro, não. Eles têm o seu limite ali, que eles precisam distribuir para os seus cotistas 95% dos seus lucros, e somente 5% volta para o caixa de administração. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, comentar e o que você está achando dessa lista. É claro que hoje é a análise que a gente fez desses fundos. Semana que vem, esses fundos podem não ter os mesmos critérios que a gente apresentou e ter, querendo ou não, uma certa diferença. A gente trouxe esses fundos como análise, mas nem sempre pode ser eles que a gente vai investir, justamente porque a gente não pode deixar de estudar os fundos, porque qualquer mudança que aconteça pode afetar a nossa carteira e a nossa rentabilidade final. Trago esse conteúdo para vocês aprenderem a fazer suas próprias análises e pensar na maneira que você está criando, diversificando a sua carteira. Hoje, a nossa carteira chegou em R$800 e no próximo aporte, eu acredito que a gente está muito perto de bater a nossa meta. Então, se você está gostando, não deixa de comentar aí e até a próxima.